Começando uma live aqui. Começar a trabalhar com live, que é interessante. Eu vejo o povo fazer aí, né? Então vamos fazer aqui. Chega aí, povo. Gente, eu vou colocar aqui, como eu falei anteriormente, eu estava ouvindo aqui o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Aí eu vou colocar aqui um minuto aí, enquanto o povo chega. Difícil é o caminho para a verdadeira humilhação. Capítulo 5. Humildade, a posição de triunfo. Em 1986, durante um período de 40 dias de jejum, o Senhor falou-me que estava enviando um avivamento a nível mundial e, consequentemente, uma grande colheita de vidas sem precedentes. Acredito que estamos entrando em um período que poderíamos chamar de pós-carismático ou onda de avivamento. Já estamos começando a ver as primeiras gotas desta chuva da unção e glória de Deus. A primeira impressão que o Senhor colocou em meu espírito sobre esta grande colheita foi há mais de 10 anos atrás. Muitos outros profetas e líderes cristãos, incluindo o irmão Paul Cain, têm tido também a mesma visão por mais de 10 anos. Acredito que hoje, como nos dias do profeta Elias, estamos presenciando o início de um grande derramamento do Espírito. O que estamos vendo, na verdade, é uma pequena nuvem no horizonte. Não é maravilhoso? Todavia, o que se segue a esta pequena nuvem é um grande mover e fluir de Deus nestes dias em escala nunca vista em nenhuma geração. Acredito que até mesmo o menor grupo de oração não poderá se conter dentro dos prédios das igrejas. Com certeza haverá congregações locais que serão obrigadas a realizar seus cultos dominicais em estádios esportivos. Existirá também tantos reavivamentos em nossas cidades que mesmo o mais secular dos programas de rádio ou televisão estarão reportando o mover de Deus em sua igreja. Permita-me por um momento me... Gente, eu estou aqui fazendo uma modelagem e escutando o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu fiz um vídeo aí, agora eu resolvi colocar aqui numa live. Começar a fazer umas lives, né? Estou aqui modelando uma peça para uma amiga e eu resolvi colocar aqui em live. Seja bem-vindo vocês aí, todo mundo. Deleitar E em um vamos sonho. ouvir o 15 livro. pessoas que Muito nasceram bom, O Poder cegas Secreto do estão Jejum e agora da vendo. Oração. Depois de participarem da reunião de culto pela manhã na igreja de Dallas, que se reúne no estádio local. 25 pessoas que têm levado suas vidas confinadas em cadeiras de rodas por motivos de várias enfermidades começaram a andar e até mesmo a pular diante de milhares de pessoas durante um culto de reavivamento em Mobile, Alabama, nesta tarde. Eu já não posso mais fazer tanta coisa, porque agora a coluna dói, né? Tomei um remedinho aqui para continuar aqui no meu trabalho. E vamos ouvindo o livro. Policiais estão discutindo a melhor maneira de dispor das centenas de cadeiras de rodas, muletas e dispositivos ortopédicos deixados para trás depois de todos os cultos acontecidos na cidade. Eu almejo o dia em que os programas de rádio e televisão estarão cheios de noticiários acerca dos tremendos milagres realizados pelo Senhor Jesus antes de sua vinda. No entanto, queridos, a igreja só será capaz de operar na plenitude do Espírito Santo quando seus membros viverem na plenitude de Deus em suas vidas. Como obter graça? Nos humilhando. Provérbios 3, verso 34, diz que Deus dá a sua graça aos humildes. Jesus, o nosso maior modelo de ministério, discipulado e liderança, nos mostrou o caminho.
Veja o que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses: tendes em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tomando-se em semelhança de homem e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Filipenses 2, versos 5 a 9. Existe muita confusão acerca destas palavras humildade e humilhação. Elas carregam em si mesmas uma imagem de aparência e atitude exterior que às vezes nem sempre corresponde com a realidade interior. Em outras palavras, este genuíno aspecto interior pode ser confundido com aquela aparência exterior que camufla o orgulho e a autoconfiança. Portanto, algumas ações consideradas frutos de um coração humilde podem estar escondendo uma grande vaidade em nossa obra e ministério. Por isto, precisamos tomar o caminho que a Bíblia nos propõe para a verdadeira humilhação diante de Deus. Sempre quando alguém me procura dizendo: Irmão Mahesh, ore por mim para que eu me torne humilde diante de Deus e persevere em meu viver diário desta forma, eu geralmente compartilho com eles acerca da vida de Davi e os Salmos. No contexto em que orava por aqueles que eram seus inimigos, Davi escreveu: Eu humilho a minha alma com jejum e oração. Salmos 35, verso 13. A palavra hebraica traduzida para minha alma é nefesh, a qual pode ser literalmente traduzida como o meu ser que respira. A maioria das versões bíblicas traduz esta palavra como alma. Em Salmos 69, um clássico salmo sobre o Messias, Davi escreveu profeticamente: Não sejam envergonhados por minha causa os que esperam em ti, ó Senhor, Deus dos exércitos. Nem por minha causa sofram vexames os que te buscam, ó Deus de Israel. Pois tenho suportado afrontas por amor de ti, e o rosto se me encobre de vexame. Tornei-me estranho aos meus irmãos e desconhecido aos filhos de minha mãe, pois o zelo da tua casa me consumiu, e as injúrias dos que te ultrajam caem sobre mim. Chorei, e em jejum está minha alma, e isto mesmo se me tornou em afrontas. Salmo 69, versos 6 a 10. O caminho bíblico para nos humilharmos diante de Deus é através do jejum. Ora, precisamos disciplinar as nossas almas e a maneira mais efetiva de fazê-lo é através do jejum. Quando nos humilhamos diante de Deus, recebemos mais de sua graça e de seu poder. O apóstolo Pedro escreveu: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, Escute esse sob a louvor. poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Escute esse livro no YouTube, O Poder Secreto do Jejum e da Oração. Eu estou aqui modelando e escutando e vou deixar você escutar também. Começando essa onda de live aqui também no meu canal. 1 Pedro 5, versos 5 a 6. Se formos capazes de viver nesta atmosfera de genuína humilhação, Deus, a seu tempo, nos exaltará. O problema nos Estados Unidos e em vários países ocidentais é que nosso estilo de vida diária, sempre voltado para a cultura do prazer, produz as pessoas mais impacientes do mundo. Nós temos sido, através das décadas, cuidadosamente ensinados pelo marketing a esperar a gratificação instantânea.
Você não acredita no que digo? Então, com um cronômetro, sente-se diante da sua televisão por apenas uma noite. Você rapidamente descobrirá que, em quase todas as situações que se desenrolam nos programas televisivos, o personagem principal é capaz de resolver seus problemas em um passe de mágica. E quase todos os problemas surgem porque eles não podem alcançar o que querem, da maneira e na rapidez que desejam. Muitas das propagandas que são despejadas em nossas casas todos os dias têm como objetivo convencer a nós e a nossos filhos da necessidade de sermos donos de nossos próprios narizes e das vantagens de sermos sempre o número um. Suponho que eles acreditam que, se formos expostos a uma mentira por um tempo suficiente, ela se tornará a pura verdade. A nossa vida não pode funcionar desta maneira. Deus, em Sua palavra, nos diz que, se nos humilharmos, Ele nos exaltará. Ele escolheu este pequeno órfão indiano. Considere as promessas de Deus novamente. Ele Nós já disse que nos ouvimos isso. Vamos exaltaria. passar para outro. Esta promessa é tremenda e sai da boca daquele. Vamos para o outro capítulo. Capítulo 6. As duas causas de acidentes no ministério. Minha amada esposa Bonnie, numa palavra de saudação em uma conferência, começou dizendo que não tinha nenhuma palavra específica a dizer. Todavia, em seu pronunciamento, acabou dizendo palavras relevantes relacionadas à razão, porque muitos ministros de Deus têm caído em ostracismo espiritual e têm estado sobrecarregados com muitos problemas. Com isto, se esquecem de quem é o Senhor e de como devem realizar a sua obra. Estas foram as suas palavras. Eu espero que você esteja como eu, faminto do Deus vivo. Ultimamente tenho percebido que existem 3 grupos de pessoas distintas. O primeiro grupo consiste daquelas que vivem inteiramente absorvidas no estresse e na correria de nosso tempo. O segundo é formado por aquelas que vivem como meras espectadoras neste mundo e o tempo todo dizem: "Oh meu Deus, o que vamos fazer?" Espero que você esteja incluído no terceiro grupo de pessoas, as quais estão sempre contemplando o Senhor e dizendo: "Senhor, eu quero conhecer o seu coração e estar no centro da sua vontade." Irmãos, eu quero encorajá-los, pois estamos vivendo um momento crucial na história do povo de Deus. O Senhor há de derramar muito de seu óleo fresco em nossas vidas nestes dias. Uma coisa mais quero dizer-lhes: vocês precisam estar famintos de Deus. Portanto, clame-o dizendo: "Senhor, eu tenho fome de sua presença." E ele te tocará profundamente. Você verá que quanto mais o Senhor lhe tocar, mais faminto você estará dele. E quanto mais sua presença encher a sua vida, mais sede você terá dele. Quanto mais ele inundá-lo com seu espírito, mais você perceberá como é carente da sua unção gloriosa. Deus é tremendo e infinitamente rico. Gostaria de encorajá-los também em uma outra questão. Devido a esta cultura perniciosa que nos rodeia, temos nos tornado muito preguiçosos em 2 aspectos fundamentais na vida cristã: no reunir com o povo de Deus e no ouvir e praticar a palavra. Permita-me exortá-los a serem como o cego Bartimeu, que deixou para trás a sua capa e seguiu a Jesus. Por vezes, existe uma capa de apatia e arrogância que nos envolve e é expressada com desculpas tais como: "Senhor, eu estou bem, eu não preciso ir à igreja toda semana." Uma vez por mês é suficiente, porque existem excelentes programas evangelísticos na televisão. Irmãos, o que realmente precisamos é nos lançarmos diante da presença do Deus vivo, pois em sua presença há descanso e refrigério. Nunca se cansa de se reunir com a igreja e ouvir a sua palavra.
Esteja faminto. À medida que você começar a frequentar as reuniões da igreja e a ter comunhão com o povo de Deus, mais desejo você terá de permanecer nos átrios do Senhor. Procure desfrutar da presença de Deus e, como o cego Bartimeu, deixe para trás toda a capa, aquilo que o esconde e o faz permanecer sentado nas trevas, cego e mendigando. Clame em voz alta: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Neste capítulo, gostaria de focar a nossa atenção para duas causas. Gente, eu estou iniciando live no TikTok. Então, por isso que eu estou aqui. Não tenho hábito ainda e aí eu não estou falando nada. Aí vocês estão passando aí rapidinho e eu estou escutando aqui o livro O Poder Secreto do Jejum e da Oração que eu encontrei no YouTube. E é todo divididinho por capítulos, tá? E eu estou aqui modelando uma roupa para uma amiga e estou ouvindo esse maravilhoso livro. De acidentes no ministério. Naturalmente, existem mais que duas, mas estaremos concentrando a nossa atenção nestas duas em particular. Na verdade, esses problemas não são novidades para ninguém, mas estão sempre presentes em nosso meio e sendo a causa de muitas derrotas e dissabores na história da igreja. Acredito que muitos destes acidentes que frequentemente vemos no ministério são causados por pessoas que receberam a plenitude do Espírito e funcionam no ministério fora do poder do Espírito. Em outras palavras, o apenas estar cheio do Espírito não é suficiente. Precisamos nos mover nele, estar nos permitindo sermos tratados e aperfeiçoados por ele antes de estarmos ministrando a outros. Se você estiver despreparado nas coisas de Deus, você poderá correr riscos em seu ministério. O Senhor Jesus tratou este problema imediatamente após curar aquele garoto epilético, cuja possessão maligna desafiava a unção delegada aos seus discípulos. E quando chegaram à multidão, aproximou-se-lhe um homem, pondo-se de joelhos diante dele, dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho que é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes na água. E trouxe a teus discípulos, mas não puderam curá-lo. E Jesus, respondendo, disse: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei eu convosco? E até quando vos sofrereis? Trazei-mo aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele, e desde aquela hora o menino sarou. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus lhes disse: Por causa da vossa pouca fé. Porque em verdade vos digo que se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: Passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, versos 14 a 21. Já mencionamos anteriormente que Jesus havia comissionado aqueles homens. O Senhor já havia lhes dado autoridade para curar os enfermos, expelir os demônios e até mesmo ressuscitar os mortos. Todavia, nesta passagem das Escrituras Sagradas, estes mesmos discípulos são confrontados por uma sólida muralha maligna, que simplesmente não se movia mediante a nenhuma ordem dada por eles. Tal poderio maligno, portanto, impedia os discípulos de trazerem libertação àquela família. Lendo este episódio, uma pergunta poderia surgir: a autoridade que Jesus havia lhes delegado ainda estava com eles? Ora, claro que sim. O Senhor havia dado a eles a autoridade legal para expulsar demônios. Contudo, devido ao arranjo soberano de Deus para tratar com suas vidas, eles tiveram que enfrentar um tipo de força demoníaca
que não se rendia ao nível de unção existente em suas vidas. Como resultado desta derrota pública a que foram expostos no confronto com aquele demônio, eles tiveram grande reprovação em suas vidas. Acredito que muitos deles devem ter entrado em crise consigo mesmos e podemos imaginar quais foram os questionamentos de seus corações. Será que fomos desqualificados para o ministério que o Senhor nos confiou? Será que seremos dispensados? Ora, uma vez expelido aquele demônio, o Senhor amoroso os chamou em um lugar privado e apontou-lhes duas questões problemáticas em suas vidas. Primeiro, eles falharam por falta de fé. Segundo, eles falharam porque não sabiam que existiam certas obstruções, desafios ou algum tipo de possessão demoníaca e doença que não estavam dispostos a se renderem a qualquer nível de unção. A solução para ambas as questões se encontrava no final do comentário feito por Jesus acerca daquela situação com o espírito de epilepsia que afligia aquele menino. Este comentário do Senhor vem logo após seu ensino clássico sobre a semente da mostarda. Pela natureza de sua palavra, podemos aplicar este ensinamento de fé em casos como estes de expulsão demoníaca. Imediatamente a esta palavra ainda, ele declara enfaticamente: mas esta casta de demônio não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Mateus 17, verso 21. Irmãos, estejam certos de uma coisa. A menos que sejamos capazes de combinar a nossa oração com o jejum, certas vitórias nunca serão alcançadas em nossas vidas ou na vida daqueles que amamos. Um fato não podemos negar. Temos ouvido falar muito acerca de oração nesses últimos anos e as estantes das livrarias evangélicas ao redor do mundo estão abarrotadas de livros sobre este tema. Porém, infelizmente, existe muito pouca proclamação ou divulgação sobre este precioso assunto do jejum. Em outras palavras, muito poucas pessoas o têm praticado e gerado frutos em suas vidas através dele. O jejum é uma verdade escondida que foi ignorada ou mal compreendida pelo corpo de Cristo no último século. Pela sua graça, todavia, temos descoberto que o jejum é uma das maiores armas que Deus legou a seu exército do fim. Ele quer ver, através de seu exército, gerações e nações inteiras conhecendo a sua salvação. Ele quer ver as nossas igrejas locais imersas em genuíno reavivamento. Ele almeja ver as nossas cidades desfrutando a redenção de uma forma maravilhosa. Ele quer liberar seu poder sobrenatural para curar e libertar os perdidos em um fogo de avivamento, não somente às cidades, mas também a nações inteiras. A incredulidade da igreja. Um dos principais problemas da igreja nestes dias é o pecado de incredulidade. Dúvidas e incredulidade são o oposto de fé. A palavra de Deus nos adverte que sem fé é impossível agradar a Deus. Muitas congregações na América do Norte adotaram uma forma piedosa de viver, mas desconheceram a efetividade do poder de tal estilo de vida. Muitos aspectos do tão conhecido movimento de fé, acontecido há alguns anos atrás neste país, foram muito bons e saudáveis para a nossa anêmica igreja. Mas, em contrapartida, muitos excessos e motivações erradas foram identificados. A verdade é que precisamos possuir a realidade íntima de uma fé genuína e não uma forma exterior, porque, afinal de contas, somos chamados para ser um povo de fé. Precisamos ter a nossa fé mesclada com a nossa obra. Tudo neste mundo e no porvir é medido pelos frutos que somos capazes de gerar.
O que temos feito para cumprir a nossa jornada em seguir a Jesus e realizar as suas obras? Onde temos errado e onde temos acertado em nossas vidas e ministérios? Qual é o bom fruto que temos gerado? Que tipo de água tem jorrado de nossas fontes? Sem dúvida, temos tido como igreja uma boa medida de progresso, embora estejamos longe daquela dimensão para a qual o Senhor nos tem chamado. Ao analisarmos o progresso da igreja em nossos dias, veremos que muito do progresso alcançado na propagação do Evangelho Baixa mais. procede do trabalho nos séculos anteriores ao nosso. Através de ministérios de homens como Martinho Lutero, os irmãos moravianos John Wesley, George Whitefield, D. L. Moody e outros que tiveram na prática do jejum e da oração a chave para a riqueza e abundância em suas vidas e ministérios. Acredito que nestes dias Deus está contemplando o que acontece quando esperamos apenas pela fidelidade de alguns em realizar a sua obra. O desejo do Senhor é ver a sua igreja se levantar como um todo, um corpo completo em seu resplendor e glória. Em outras palavras, o seu desejo é ter para sempre a sua noiva imaculada, sem ruga e sem mancha. A triste realidade é que a igreja tem sobrevivido sem o poder de um viver pleno de vitória e liberdade. Embora tenhamos à nossa disposição o nome e a autoridade do Filho de Deus. Não é isto muito estranho? Sofremos dos mesmos problemas que neutralizaram os primeiros discípulos de Jesus. O que me alegra muito o coração é saber que Jesus é o mesmo e que a situação caótica em que atravessamos nestes dias não é problema para ele. Ora, é tremendo saber que ele tem o tempo em suas mãos e é conhecedor do amanhã, e que ele deu à igreja uma promessa concernente ao último grande sinal de sua vinda no Evangelho de Mateus. E este Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Mateus 24, verso 14. Este versículo contém um comando profético, um perfeito modelo do cumprimento de uma promessa. Somos comandados, portanto, a proclamar o Evangelho do Reino. O Senhor não nos deu um comando de múltipla escolha. Ele nos ungiu para proclamar o seu Evangelho e tão somente o seu Evangelho. Que isso esteja bem claro em nossos corações. Precisamos estar cônscios que as boas novas que hoje anunciamos são as mesmas proclamadas pelos apóstolos, os quais foram capazes de entregar as suas próprias vidas. Aleluia! Este é o mesmo evangelho que Filipe e Estevão pregaram. Deus nos viu em Cristo. É bom sempre lembrarmos que nosso modelo primordial na proclamação da palavra é o próprio Jesus de Nazaré. Existe, portanto, alguém mais que poderíamos nomear além dele? Esta é apenas uma pergunta de retórica, que naturalmente você não precisa responder. Se você realmente acredita que Jesus é o Senhor, Salvador e o único Filho de Deus, então você está convencido de que a sua vida deve ser inteiramente conformada nele e em ninguém mais. Se você ousar fazer isto, o Pai, em sua fidelidade, cumprirá outra promessa que temos em Jesus. Na verdade vos digo, que aquele que crê em mim, também farás as obras que eu faço, e as farás maiores do que estas, porque eu vou para o meu Pai. João 14, verso 1. Este evangelho que foi proclamado por Jesus e por seus discípulos foi sempre acompanhado de grandes sinais e maravilhas. Estes sinais começaram a acontecer em meu ministério depois que comecei a focalizar em minha vida o padrão de Cristo e a combinar o jejum e a oração.
Devido a grandes nuvens humanistas que envolvem as nações, especialmente do Ocidente, hoje, mais do que nunca, esta prática se faz necessária. Nós, a Igreja do Senhor, somos chamados e ungidos para romper estas nuvens e proclamar o genuíno Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo para todas as nações, em meio a grandes sinais e maravilhas na confirmação de Sua palavra. Visão profética do Evangelho na China. Há vários anos atrás, o Senhor disse-me: eu estou te preparando para enviá-lo à China. Comecei então a sentir uma firme convicção de que ele começaria a derrubar a cortina de cegueira que envolve a China nesta geração. Em questão de alguns anos, o Senhor deu-me a oportunidade de conduzir múltiplas cruzadas na República da China, Taiwan. Tivemos em nossas reuniões algumas das maiores multidões da história daquele país. Posteriormente, fomos informados que muitos dos tremendos milagres realizados durante aquelas cruzadas nunca foram vistos no país. Aquelas cruzadas foram especialmente muito difíceis de conduzir devido à grande oposição espiritual que enfrentamos. Provavelmente, tal oposição maligna se deve ao fato de aquela ser uma das primeiras cruzadas realizadas naquele país. Tínhamos certeza que a batalha que enfrentávamos era contra demônios e potestades que tinham sido adorados de gerações em gerações naquela cultura milenar. O que fazer quando tamanha força das trevas nos oprimia A e parecia gente nos que está dizer: passando aqui, nós possuímos este território. Quem são vamos vocês? trabalhando aqui com, Bom, a única coisa a live. fazer era proclamar o evangelho do reino Não com sabemos ainda poder muita e coisa sobre as autoridade. lives, mas nós Por vamos muitas fazer aqui. vezes, senti como se Vocês estão aí estivesse envolvido em ouvindo, um intenso mais uma combate vez, deixa eu corpo a falar, corpo. o Tamanha era a angústia livro do meu coração. O Poder Não Secreto do obstante, o Jejum Senhor e da nos deu uma grande Oração. colheita. Enquanto eu Centenas e estou centenas de modelando, chineses vocês vieram à estão frente, ouvindo mediante os esse apelos feitos em livro. cada noite, para se arrependerem de seus pecados e serem salvos. Mesmo alcançando todo esse sucesso no ministério, o Senhor disse-me: você ainda não viu nada. Pense sobre isso, irmão. O que acontece quando você injeta o poder de transformação de vida deste evangelho em uma nação de 1,2 bilhões de pessoas ainda não evangelizadas? Existe hoje na China comunista uma próspera igreja subterrânea de cerca de 1 milhão de membros que funciona nas casas. Mas descobri quando estive lá que o número de irmãos desta igreja é muito inferior em comparação com a gigantesca população que o país possui. Bom, o que tem feito o comunismo? Este movimento tem sido sucesso em realizar somente uma coisa: criar um imenso vácuo espiritual. Apesar disso, todo o sofrimento provocado por este regime tem redundado em bênção e fluir da poderosa vida de Cristo naquele país. Portanto, fizemos nossas as palavras de José: vós bem tentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Gênesis 50, verso 20. A igreja é chamada a preencher com a proclamação do Evangelho todo e qualquer vácuo criado pelo totalitarismo governamental ou pelas filosofias mundanas. Não existe nenhuma possibilidade de você ou eu cumprir o nosso divino chamamento Fica mais sem perto aqui para contarmos com olhar o se tem poder de algum Deus. comentário. Quando estamos ministrando em um lugar onde toda a atmosfera espiritual está impregnada com poderes demoníacos, não podemos simplesmente chegar diante das pessoas e perguntarmos: vocês já conhecem as 4 leis espirituais? Eu realmente aprecio a instrumentalidade das 4 leis espirituais e, sem dúvida, elas funcionam em algumas situações.
Todavia, no trabalho de arrombar as portas do inferno, você precisa do poder de Deus demonstrado em sinais e maravilhas que seguem a sua pregação da palavra de Deus. Este tem sido o método preferido de Deus de evangelismo desde o dia de Pentecostes, há 2000 anos atrás. E a ênfase evangelística nos maiores reavivamentos, renovações e despertamentos espirituais por toda a história da igreja. Agora tenho que dizer-lhes algo bem específico da parte do Espírito Santo de Deus. O Senhor está preparando você para participar ativamente nessa grande colheita nos últimos dias. Sim, o Senhor te tem preparado diligentemente. Os membros de sua igreja local são também chamados para se envolverem ativamente no grande reavivamento e proclamação do Evangelho que está para acontecer nesses dias. A escolha é sua para dizer sim ou não para ele. Quando a cortina do comunismo finalmente cair e as fronteiras da China estiverem abertas para a proclamação do Evangelho, o nosso próximo passo será imediatamente treinar 1 milhão de pastores para cuidarem das centenas de novos irmãos que nascerão na grande quantidade de igrejas implantadas por todo o país. Agora você entende porque Deus tem sido muito claro em colocar juntos os ministérios apostólicos em escala global? O Senhor tem pressa na sua obra e um dos seus objetivos é ver cada um de seus filhos com efetividade exercendo os ministérios a eles confiados. Ele quer que você se posicione em seu chamado, mas saiba que tudo isto demanda um preço. Uma outra maneira na qual os evangelistas do primeiro século diferenciam em muito dos modernos é que eles nunca atuavam sozinhos. Nestes dias, Deus está criando a mesma atmosfera de relacionamentos entre ministérios, que sem dúvida foi uma das chaves da igreja primitiva para difundir o evangelho por todo mundo conhecido daquela época em uma geração. Eu creio que pela graça de Deus posso fazer certas coisas bem. Ele tem me confiado o tipo de ministério para arrombar as portas do inferno. Em algumas cidades e nações, através de sinais e maravilhas. Mas quem sou eu? Apenas um servo que Deus levantou, ungiu e ordenou para cruzadas em massa. A minha tarefa é alcançar os perdidos e plantar igrejas. Porém, o Senhor não me incumbiu de pastorear essas igrejas ou discipular as centenas de milhares de novos convertidos. Isso traz à tona a próxima questão, pela qual o Espírito Santo está levantando crentes ao redor do globo. Qual é o seu encargo? Você está disposto a pagar o preço? Você tomará os cuidados necessários para evitar acidentes no ministério? Eu realmente louvo a Deus por trazer multidões de mais de 300.000 pessoas por noite e milhares de novos convertidos a entregarem as suas vidas para Jesus em reuniões na África. No entanto, o Senhor falou em meu coração que tais reuniões representavam muito pouco em relação ao que Ele estava para fazer na Índia e na China. Acredito que teremos provavelmente 100.000 convertidos em cada concentração que faremos nestes países. Tudo isto é muito maravilhoso, mas saibam que Deus não está satisfeito em apenas trazer muitas ovelhas em nossas reuniões. Nosso Deus Pai, nosso Salvador e grande pastor, está interessado em tê-los para a eternidade. É nossa responsabilidade diante de Deus plantá-los nas igrejas para serem instruídos na palavra e adequadamente crescerem em Cristo. De volta à estaca zero. Permita-me retomar ao sublime tema do Senhor neste livro. Uma das coisas que Deus está fazendo em nossa preparação para o grande avivamento neste tempo do fim é transformar homens e mulheres dispostos
a pagarem o preço em ter uma vida de jejum e oração. Precisamos começar a usar esta arma da grande colheita. Se de fato queremos a vitória de Cristo em nossas vidas e familiares, igrejas e até mesmo em nossa nação. Jesus disse: "Mas esta casta de demônios, opressão maligna, obstáculos e controle diabólico, não se expulsa senão por meio de oração e jejum." Mateus 17, versos 21. É provável que em algum ponto de sua vida e ministério você tenha se sentido desfalecido, desanimado ou até mesmo ameaçado diante de terríveis obstáculos. Seja qual for o motivo de tal situação, ataque maligno, falta de perdão ou pecado, tal problema estará sempre borbulhando em sua vida. Você não será capaz de se mover a menos que realize a combinação da oração e do jejum. Eu tenho aprendido que quando fazemos isto em momentos ferrenhos de ataques de nosso inimigo, é como se jogássemos uma bomba nuclear em seu arsenal espiritual. Imagine que você esteja usando granadas de oração para destruir maciças montanhas de incredulidade, obstáculos ou obstruções demoníacas em sua vida e ministério. Ao combinar as suas orações com o jejum, você lançará uma bomba de hidrogênio na montanha que está bloqueando o ministério que o Senhor lhe tem concedido. Eu não estou falando de uma ligeira mudança que essa combinação realiza. Pelo contrário, o jejum auxiliará na intensidade e efetividade de suas orações. É por isso que precisamos conhecer o poder secreto do jejum e da oração tão enfatizado pelo Senhor nesses dias e uma crucial ferramenta na proclamação do Evangelho às nações. Vida ou morte para trazer salvação à gente. República da China ou à África, muitas igrejas na América do Norte